Você já se perguntou por que os homens em geral falham em entender as mulheres? Não, a resposta não está nelas, está neles mesmos. Platão já nos alertava sobre isso há milênios. O maior erro do homem não é tentar entender o que é feminino, mas a cegueira que ele tem diante de sua própria mente. Ele se perde no desejo, na busca por validação e na ilusão de que está sendo racional em suas decisões, quando na verdade está sendo guiado por impulsos e fantasias. Platão não falava sobre namoro ou como conquistar mulheres, mas sim sobre a verdadeira doença do homem, a falta de autoconhecimento. Ele sabia que quando o homem não treina a sua mente, ela se torna o playground perfeito para enganos. A cegueira do homem se reflete na maneira como ele trata as mulheres, porque ele é o prisioneiro de suas próprias ilusões. E a mulher, no pensamento de Platão, é apenas mais uma sombra nessa caverna, uma projeção que ele construiu com base no que deseja, no que quer acreditar. A mulher, então, não é culpada, ela não manipula você, é a sua percepção distorcida dela que cria essa dinâmica. Platão já havia diagnosticado isso. A ilusão que você constrói em torno dela é o que o mantém preso. Ele alertava que, assim como os prisioneiros na alegoria da caverna, o homem acredita em sombras e as chama de realidade. A mulher não é um prêmio a ser conquistado, ela é um reflexo do que o homem ainda precisa aprender sobre si mesmo. Então, o grande questionamento que fica é: você está disposto a se libertar dessa caverna de ilusões? Está pronto para examinar sua própria mente com a mesma sinceridade que examina as mulheres? A verdadeira liberdade começa com a consciência de suas próprias limitações e com a coragem de enfrentar as sombras que você mesmo criou. E isso, meu amigo, é onde Platão começa a fazer sentido. Se você quer parar de viver nas sombras e começar a governar sua mente, se inscreva no canal agora e ative as notificações. Aqui, estamos juntos em uma jornada de autoconhecimento e liberdade. Não se deixe ser manipulado pelas ilusões. Siga o caminho da verdade. Platão já sabia o que muitos homens ainda não entenderam. O maior inimigo do homem não é a mulher, mas a ilusão de controle sobre ela. Desde os tempos antigos, os homens têm se perdido nesse jogo de querer dominar o que na realidade não pode ser controlado. Eles tentam conquistar, agradar, seduzir e, acima de tudo, controlar. Mas como Platão nos ensinava, o homem que vive para controlar ou controlar o mundo ao seu redor, especialmente as mulheres, está destinado a falhar. Você se lembra da alegoria da caverna? Os prisioneiros que estavam presos nas sombras acreditavam que aquilo era a realidade, mas na verdade tudo o que viam não passava de ilusão. Essa mesma dinâmica acontece quando o homem tenta controlar a mulher, projetando nela um ideal que não existe. Ele a vê como um prêmio a ser conquistado, uma conquista para preencher um vazio. Mas isso é uma ilusão. A mulher não é um prêmio, não é um troféu e muito menos uma peça do quebra-cabeça da vida de um homem. Ela é uma parte de um universo complexo, assim como o próprio homem. E o momento em que o homem começa a perceber isso é quando ele realmente se liberta. Plato já sabia, se você tentar controlar algo que é intrinsecamente livre, você está perdendo a batalha antes mesmo de começar. E no fundo, é isso que muitos homens fazem com as mulheres. Eles tentam dominar, conquistar, mas na verdade, estão se distanciando da realidade. Eles esquecem o princípio mais importante. A verdadeira liberdade não vem da dominação, mas do entendimento. Quando o homem entende a mulher, não como um objeto a ser possuído, mas como um ser complexo com sua própria história e desejos, ele começa a caminhar para o autoconhecimento. Este é o momento crucial. A liberdade e o entendimento que Platão falava não estão em controlar, mas em compreender. Só quando o homem deixa de buscar a mulher como um prêmio e começa a compreender a si mesmo, ele realmente começa a se libertar das sombras. Platão já tinha uma visão muito clara sobre a natureza humana e a maneira como as pessoas se iludem com o que não compreendem. Quando falamos sobre o desejo, a atração e o amor, é fácil cair na armadilha da ilusão. O homem, muitas vezes, vê na mulher uma projeção de seus próprios desejos e carências. Ele não a vê como ela é, mas como ele quer que ela seja. E Platão sabia disso. Ele entendia que a nossa mente cria imagens, sombras do que queremos, e essas imagens nos cegam para a realidade. Você já parou para pensar o quanto do que você vê nas mulheres não é real, mas apenas uma construção da sua mente? Quando você olha para ela, você vê o que você deseja, não quem ela é de verdade. E esse é o grande erro que muitos homens cometem. Eles colocam as mulheres em pedestais, projetando nelas todas as suas fantasias e expectativas. Mas assim, como os prisioneiros na caverna de Platão, eles estão presos nas sombras acreditando que aquilo é a realidade. Esse jogo da ilusão, onde a mulher se torna uma projeção do que você quer dela, é uma armadilha perigosa. Você a idealiza,
beleza e, ao fazer isso, cria uma fantasia que nunca pode ser realizada. E quando a realidade bate à porta e ela não corresponde às suas expectativas, o que acontece? A decepção, o desgosto e, o mais perigoso, o sentimento de ter sido manipulado. Platão nos ensina que a chave para a sabedoria está em ver as coisas como elas realmente são, não como gostaríamos que fossem. E isso se aplica diretamente ao modo como vemos as mulheres. Quando você para de vê-las através das lentes da fantasia, você começa a enxergar a mulher como ela é, uma pessoa independente, com suas próprias necessidades e desejos. A partir daí, começa a entender a verdadeira dinâmica do relacionamento, que não é sobre controle, nem sobre ilusão, mas sobre respeito e compreensão mútua. Plato nos alertava sobre a corrupção da alma, um fenômeno que muitos homens vivem sem nem perceber. No momento em que a busca por prazer e validação se torna mais importante que a razão e o autoconhecimento, o homem começa a se perder. O prazer, especialmente quando se trata de desejo sexual ou a busca pela atenção de uma mulher, começa a dominar a vida do homem. Ele vive para satisfazer os instintos, sem compreender que isso está enfraquecendo sua alma. Plato usava a metáfora do carroceiro e seus 2 cavalos, um nobre e outro selvagem, para ilustrar essa batalha interna. O cavalo nobre busca a razão, o controle, a disciplina. Já o cavalo selvagem, movido por desejos e prazeres, puxa a carroça para o caos. E o homem, o cavaleiro, está no meio dessa guerra interna. Quando o cavalo selvagem, o desejo desenfreado, assume o controle, o homem se perde. É aqui que entra o erro fatal. O homem, ao seguir seus desejos sem controle, se torna escravo deles. Ele se vê submisso à necessidade de prazer, ao ponto de esquecer sua missão, seus princípios e a razão. E quando uma mulher entra nesse cenário, muitas vezes ela se torna apenas um reflexo do que ele quer, não do que ele realmente precisa. A busca por sua aprovação, o desejo de conquistá-la, vira uma obsessão que desvia o homem de seu propósito real. Plato via isso como uma forma de escravidão espiritual. O homem que vive para os prazeres da carne, sem governar sua alma com a razão, está condenado a ser manipulado, não pelas mulheres, mas pelos próprios impulsos e ilusões que criou dentro de si. A verdadeira liberdade e força do homem vem quando ele consegue dominar seus próprios desejos e busca a razão acima do prazer imediato. Plato sempre enfatizou que a verdadeira sabedoria vem do autoconhecimento, mas poucos homens realmente compreendem o quanto estão sendo manipulados não pela mulher em si, mas pelas fragilidades que eles mesmos não enfrentam. A mulher, em sua essência, não precisa se esforçar para manipular o homem. Ela simplesmente reflete suas inseguranças e fraquezas. E sem perceber, muitos homens caem nessa armadilha, oferecendo sua energia emocional e psicológica a alguém que nem sequer precisa agir para fazer isso. Quando um homem projeta suas inseguranças na mulher, ele a coloca em uma posição onde ela se torna uma espécie de espelho. Ela não é responsável pela sua fragilidade, mas a sua incapacidade de lidar com ela faz com que ele a veja como o centro de sua dor. Cada vez que ele busca aprovação, cada vez que ele se vê perdido, em suas emoções ou em suas carências, ele está apenas revelando para si mesmo o quão pouco ele se entende e se controla. Platão nos ensinou que o verdadeiro homem não é aquele que busca evitar a dor ou os desafios, mas aquele que os enfrenta com clareza e coragem. A mulher, então, não é o problema. Ela é apenas o reflexo de uma mente desgovernada. Quando você começa a projetar em uma mulher a responsabilidade por suas fraquezas, você está, na verdade, permitindo que ela seja o reflexo das suas próprias falhas. A verdadeira libertação vem quando o homem entende que ele é responsável por sua própria força e fragilidade. Essa é a diferença entre um homem que é governado pelas suas emoções e um homem que domina suas próprias reações. O primeiro será manipulado pelas sombras da sua mente, enquanto o segundo verá a mulher não como um reflexo de suas inseguranças, mas como uma parceira na vida, livre e independente, tal como ele deve ser. Platão, em sua sabedoria, sabia que o amor, quando não governado pela razão, pode se transformar em uma das maiores armadilhas para o homem. Ele não falava de um amor romântico idealizado, mas de um desejo que cega e consome. Quando o homem se entrega ao desejo sem disciplina, ele perde o controle sobre si mesmo. O que ele pensa ser amor, Platão vê como uma obsessão insana, que o arrasta para longe da verdade e da razão. O amor, como Platão o via, não é um sentimento que nos torna fracos ou nos leva a buscar a aprovação de outro. É a nossa visão distorcida do amor que nos faz agir como se estivéssemos cativos de algo que deveria nos libertar. O homem que vive para ser amado, que faz de uma mulher o centro de seu mundo, não está amando. Ele está se submetendo a uma forma de adoração egoísta e cega, que não respeita sua própria autonomia ou
identidade. Esse desejo incontrolável, a busca incessante pela validação, é exatamente o que Platão temia. Ele nos advertia contra a ilusão de que o amor pode nos completar ou nos salvar. O amor não deve ser visto como uma força externa que vem para moldar quem somos, mas como algo que deve ser equilibrado pela razão e pelo autocontrole. Quando você começa a ceder aos desejos sem refletir sobre eles, o que você está realmente fazendo é se afastando da sua própria essência. O amor verdadeiro, de acordo com Platão, é aquele que se baseia no conhecimento, na clareza de propósito e na virtude. Quando você se permite ser arrastado pela busca desenfreada por afeto, você se perde. O verdadeiro amor vem quando você é completo por si mesmo e compartilha essa plenitude com o outro, não buscando completude no outro, mas a reciprocidade de algo que já está presente dentro de você. Platão sabia que a verdadeira liberdade só pode ser alcançada quando o homem aprende a governar a si mesmo. Mas como muitos de nós falhamos nisso, a busca incessante pela validação externa, especialmente através das mulheres, nos transforma em prisioneiros de nossas próprias necessidades emocionais. Quando você busca na mulher a aprovação que você deveria estar buscando em si mesmo, você abre a porta para a manipulação, para o controle e, pior, para a escravidão de seus próprios desejos. Você já parou para pensar em como a sua busca por validação molda suas ações e decisões? Cada sorriso, cada palavra doce, cada gesto da mulher não pode ser a base da sua autoestima. Isso é o que Platão alertava. O homem que se vê escravo de suas necessidades emocionais nunca será verdadeiramente livre. Ele será controlado pelas aparências e pelas emoções temporárias, sendo manipulado pela ilusão de que algo ou alguém de fora vai completá-lo. Agora, imagina isso. Você não precisa mais viver à mercê da necessidade de agradar ou de ser validado por ela. A verdadeira liberdade e força começam quando você entende que a sua validação deve vir de dentro, não de fora. E o primeiro passo para isso é começar a governar sua mente, a estudar suas emoções e a não se deixar controlar por elas. Se você está pronto para finalmente se libertar das correntes da validação externa e assumir o controle total de sua vida, eu te convido a continuar essa jornada conosco. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com aqueles que precisam dessa mensagem. Estamos aqui para te ajudar a construir uma vida baseada em autossuficiência, autoconhecimento e, acima de tudo, liberdade. Não se deixe manipular mais. É hora de começar a governar sua própria mente. Agora, com o conhecimento que Platão nos deixou, é hora de refletir e viver com mais clareza. Não deixe que as ilusões controlem sua vida. Continue no caminho do autoconhecimento e da verdadeira liberdade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!